Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês torcedores e torcedoras do Laio. Como vocês estão, gente? Tá tudo bem? Eu agora vou pra Libertadores, sem precisar de pré-Libertadores. Oh, coisa boa, né? Oh, felicidade. Parabéns por essa conquista espetacular. Parabéns. Neste vídeo eu quero comentar, contudo, sobre o Nicolás Figalho, né? Que neste momento é especulado aí como possível reforço do Fortaleza, né? Para as próximas temporadas aí que virão. Nicolás Figalho, jogador que pertence ao Boca Juniors. O José Novales, vale a pena ou não vale a pena? É o que eu quero comentar com vocês aqui. Antes disso, né, permita-me a indelicadeza de fazer uma merchan, é importante para o trabalho, tá? Falar que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet. 1xBet, gente, para você que curte uma aposta esportiva e que é maior de idade, tem mais de 18 anos e sabe que apostar envolve riscos, perder, ganhar e também se divertir, né? Se divertir, mas tudo com muita cautela, meus amigos, tá? E minhas amigas também, tá bom? Se você não conhece, olha, use o link que está no comentário fixado, cadastre-se lá e coloque o código promocional ONCHJOSA. Quando você se cadastrar, eles vão pedir o código, coloque o código promocional ONCHJOSA, mas Josa, porque a tal da 1xBet, porque é a melhor. Tradicionalíssima, antiquíssima, sempre respeitou muito o consumidor, sempre patrocinou inúmeras equipes no futebol mundial, gigantescas competições também, o que dá legitimidade para essa casa de aposta. Também dá legitimidade o fato de que ela é muito confiável, né? E de que ela não brinca serviço, tá? Você ganhou um dinheiro muito legal, você vai receber esse dinheiro imediatamente após pedir o saque. E nessa hora, você vai perceber que se trata, que a 1xBet é diferente das demais casas de aposta. Notadamente, se esse valor for muito alto, você vai perceber que tem casas de aposta por aí e tem 1xBet. Eu não brinco com isso não. Além do que, nos momentos difíceis em que esse canal não estava entregando os números que o patrocinador precisava, que foi combinado, ele se manteve aqui apoiando esse trabalho. Então se você curte meu trabalho, também por isso, e gosta de apostar, né? E é maior de idade, aposta pelo 1xBet. Tudo bem, Josa, mas dá uma dica aí de jogo, eu dou três. Três dicas, o jogo de hoje, tá? Champions League. Olha só, gente, a Atalanta contra a equipe do Real Madrid, na minha opinião, as duas marcas. Ambas vão marcar. Ambas vão marcar, tá? Real Salzburg, né? O Red Bull Salzburg, na verdade, contra a equipe do PSG, lá na Áustria. Na minha opinião, empate ou vitória da equipe, tá? Da equipe do PSG, claramente, tá? Então são duas dicas legais aí, né? Tem mais uma outra, né? Que é a equipe do Bayer Leverkusen, né? Jogando contra a equipe da Internacional. Neste caso, as duas marcam mesmo. As duas marcam mesmo, tá? É um jogo que vai ter muitos gols. No jogo do Real, você pode até colocar, por exemplo, Atalanta contra Real. Você pode colocar que ambas marcam, ou pode colocar que vai ter no mínimo 2 gols, ou que a Atalanta no mínimo marca um gol no jogo. Ok. Mas no jogo da Atalanta, no jogo do Leverkusen contra a equipe da Internacional, na minha opinião, as duas marcam. Fica essas dicas aí, tá bom? Dá essa força lá. Vamos falar então agora do Nicolás Figalho. Gente, olha só. O Laio precisa tomar cuidado, sabe, em exercer essa busca no mercado de jogadores que não estão entregando um rendimento muito bom, tá? Isso pode realmente ser muito perigoso. E não foram todos que o Fortaleza contratou, que não estavam praticando um bom rendimento, que deram certo na equipe do Fortaleza, tá? Mesmo o Marinho, que no final da temporada virou titular absoluto da equipe, jogou bem pela equipe, demorou muito, né, a entregar. E até hoje ele jamais entregou aquilo, né, que as expectativas em torno de sua contratação gerava, não somente nos torcedores, mas também na equipe, né? O custo-benefício, na minha opinião, ainda não está pago, tá? Mas e quantos outros, né? Muitos outros ainda que também não deram certo, porque não estavam jogando bem antes, mas o Laio foi lá e apostou, né? O Machuca, por exemplo, né? Era um jogador que... Não, Machuca estava jogando bem, né? Era um caso que estava jogando bem. Eu falei que não era para contratar, Eu dei uma dica de que talvez não fosse o caso por outras questões, né? Questão de perfil, tal, mas não porque ele não estava jogando bem. Mas enfim, o Figala é um jogador que não está jogando bem, mas eu quero falar das características dele aqui. E vamos lá, né? Se o Laio contratar o Figala, tomara que dê certo, né? Eu vou torcer para que dê certo, para que o Fortaleza faça uma grande contratação e ele vira um grande zagueiro para o Laio, tá? Então quais são as características do Figal, antes de falar, por exemplo, da execução dessas características? É um zagueiro um tanto quanto baixo, tem 1,80 m, muito pequeno, né? Isso assegura para o jogador muita velocidade, isso é importante, embora, na minha opinião, para a altura dele, ele não seja tão veloz assim, tá? É um zagueiro destro, né, que fecha muito bem aquela primeira linha, abre aquela linha da zaga, né?
não, aquela linha de zagueiro, né, os dois zagueiros, né? Porque essa primeira linha é aberta pelo lateral, evidentemente, tá? É um jogador que pode fazer a lateral direita, assim como o Tinga. É um jogador que cobre muito bem aí, que cobre bem a subida do lateral pelo setor direito. Agora, é um jogador que também, por ser muito rápido, deveria também, né, ser esperado dele que ele cobrisse muito bem o setor esquerdo. Isso ele já não consegue fazer com eficiência, tá? É um jogador que tem um primeiro passe bastante qualificado para a média, né? É um jogador que, quando os volantes estão um pouco mais à frente, ele se adianta um pouco. É um jogador que tem ali uma capacidade, portanto, de entregar, por exemplo, na questão da troca de posição com o volante em algumas situações. Acho até que ele poderia ser pensado em algumas situações como um primeiro volante ali, ou esse volante à frente da zaga, né? Então ele tem essas boas características aí, tá? Quais são as características negativas do Figalho? É o jogador, no jogo aéreo, na minha opinião, tem problemas de tempo de bola, tem apresentado esse problema aí, o que é uma coisa assim, lamentável no zagueiro que é baixo, porque o zagueiro que é baixo precisa ter tempo de bola, tá? E eu acho que esse é um problema dele, o tempo de bola e também o posicionamento, tá? Na área, tá? Porque às vezes o bom zagueiro, ele também se posiciona bem, ele tem uma leitura de onde a maioria das bolas em cobrança de falta e de escanteio vai pintar na área. Ele fica ali, não fica só marcando o zagueiro, ele fica posicionado onde a bola vai cair. Então acho que o Figal fica devendo um pouco em relação a isso. No jogo aéreo, além de tudo, acho que é desatento, tá? E acho que um problema também do jogo dele tem sido a questão da desatenção e do foco. Porque o Figal, ele se configura como aquele jogador que, tal qual ocorre com o goleiro, ele precisa de continuidade. Quando ele não tem continuidade, ele entra no jogo, geralmente não dá boa coisa, tá? Agora, curiosamente, ele começou a ser descartado da titularidade da equipe do Boca Juniors, né? Quando ele começou a falhar exaustivamente, mesmo sendo titular, com um problema de foco impressionante, tá? Uma dificuldade, inclusive, para dar esse bote aí, perdendo quase sempre no 1 contra 1, levando bola no meio das pernas, tá? Fazendo feio realmente, e isso o tirou da equipe titular do Boca. Isso também o levou a ser, de certa forma, até odiado pela torcida do Boca ou por parte dela, tá? Porque ele andou apresentando desempenhos aí muito, muito abaixo do esperado. Então, do ponto de vista da qualidade, ele tem algumas características que precisam ser melhoradas, está com 30 anos, ainda tem tempo para isso, mas vamos combinar, já não é uma criança. Agora, do ponto de vista das boas características dele, ele não as vem executando muito bem nos últimos jogos aí, tá? Na última temporada. Então, é um jogador que de fato vem com baixo rendimento e que chegaria ao Laio para ser reconstruído aí como um grande zagueiro que já foi em algum momento da carreira dele, tá? Chegou aí, inclusive, aí para a seleção da Argentina, tá? O Nicolás Figalho, tá? Qual é um outro problema que eu vejo nessa contratação? Eu acho que é um zagueiro que está fora do perfil de zagueiros que tem a ver com o jogo do Laio. Por quê? Fortaleza é uma equipe que tem uma tendência a marcar em bloco baixo e em bloco médio, tá? Então é uma equipe que recepciona o seu jogador no seu campo de defesa, tá? Então, para esse tipo de proposta, você precisa contratar no mercado um tipo de goleiro. De zagueiro. Quando a equipe trabalha um pouco mais ali na frente, né, ocupando prioritariamente o terço final, a equipe precisa buscar um tipo de zagueiro diferente. Curiosamente, na minha opinião, o Nicolás Figalho é um zagueiro para esse segundo tipo de jogo, que é o jogo que o Laio não pratica. O jogo do Laio é marcar em bloco baixo, em bloco médio, fechando bastante ali as linhas defensivas diante de uma equipe que trabalha muito bem com a posse de bola. Então vamos pensar aqui, por exemplo, um Fortaleza jogando contra a melhor versão do Botafogo, que é uma equipe hoje que toca muita bola ali à frente da área, tá? Ou um Bahia, né, que hoje do Ceni não tem esse trato tão qualificado, mas que tem essa proposta de jogo, imaginando que o Bahia consiga ficar muito bem na sua proposta. Então, essa defesa do Laio vai precisar de zagueiro que não vai precisar do zagueiro muito rápido. Por quê? Porque aí ele não vai ter espaços para correr, né? Ele não é um zagueiro que vai precisar se adiantar até o meio de campo, ocupando inclusive a posição do volante, tá? Porque isso não vai acontecer, porque a equipe não vai trabalhar lá no terço final, né? Contra uma equipe como o Botafogo, que toca bola, um Bahia, né? E quase todas as outras, o Fortaleza joga em bloco baixo realmente, né? Esse jogador, ele vai ter que ficar presente naquela formação do Laio ali à frente da área, tá? Nesse momento, né, ele pode realmente falhar, ele vai precisar de ter uma atenção redobrada com esses jogadores habilidosos que ficam trabalhando ali à frente da área, e ele tem falhado muito nisso daí. O Boca Juniors falhou demais quando a equipe precisou desse zagueiro qualificado, super atento e que não perde no 1 contra 1 nos espaços reduzidos, tá? Então, além do que, o Laio, pela forma como joga, também requer, né, um zagueiro muito alto, porque se a equipe está trabalhando ali no terço final em cima do Laio, né, em várias situações, essa bola vai ser jogada à área
pelo jogo aéreo, tá? E aí, os jogadores como os zagueiros que o Laio tem no momento funcionam muito melhor para o tipo de jogo do que o Figala, que é um jogador, na minha opinião, limitadíssimo no jogo aéreo, tá? Então estamos falando de um perfil, né, de zagueiro que tem pouco a ver com a maneira como o Fortaleza joga, tá? Então, para mim, é assustador, né, que a equipe do Fortaleza hoje é fruto também de um clube extremamente sério, né, que tem profissionais muito sérios, né, que podem ter falhado aí na percepção de mercado, né, se de fato o Fortaleza quer mesmo contratar esse jogador como alguns estão falando, tá? Por quê? Porque é um jogador que está bem longe, na minha opinião, do perfil de zagueiro que o Fortaleza deveria buscar no mercado neste momento, meus amigos e minhas amigas, tá bom, gente? É isso, desculpa aí se eu decepcionei alguns, se de fato for contratado, vou torcer para que dê certo. O Laio também já fez contratação de um outro jogador que muitos achavam que não daria certo e que deram certo, né? Então esperemos que esse seja mais um caso aí, né? Que os dirigentes sejam felizes caso contrate mesmo o Figala e que o próprio Figala seja feliz também aí no PC, tá bom, meus amigos? É isso. Se gostou da análise, se tiver condição e achar que eu devo, né? Achar que você que é possível, né? Então deixa aí também um Pix para dar uma força aqui para o canal, que de fato também está precisando. De qualquer valor, tá? De qualquer valor, tá bom, meu amigo? Porque se você mandar R$1, R$2, você acha que isso é pouco? Não é pouco não, moralmente é um grande valor, tá? Eu sempre vou ficar muito grato. Além do que, na lógica da contribuição, a lógica é muitos, né, entregarem um pouquinho, né? Para que o produtor de conteúdo consiga ter ali um volume, né? E não é você, por exemplo, entregar um valor muito alto que faça diferença para você, tá? Mas um valor pequeno. Então, se você puder, mande aí um Pix de qualquer valor para contribuir com o meu trabalho. Fico muito grato também por mais essa gentileza, meus amigos e amigas, torcedores e torcedoras do Fortaleza, que estará na Libertadores de 2025, na fase de grupos. Engulam o mundão que não gosta do Fortaleza, engulam, porque o Laio chegou para ficar e para ser um dos melhores do futebol das Américas. É isso, gente, é isso.